adorar, vim aqui para louvar ao Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus. Boa noite, amigos da livezinha da reflexão. Meu nome é Maria Henrique. E eu sou a Regiane Santos. Estamos aqui mais uma noite para poder falar desse grande amor de Deus. E eu queria só fazer um corte, porque eu tô vendo que o meu celular ele tá travando. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar a live daqui e aí depois eu reposto, porque senão vocês vão ficar ouvindo tudo picado. Eu tô percebendo que eu tô falando e ele tá travando. Então, daí depois eu repasso a do Mário. Então, quem entrar na minha, depois entre na do Marinho TP e aí consegue assistir ao vivo, tá bom? Só um minutinho, gente. Pois é. Isso aí, vamos lá. Então, pessoal, nosso problema é esse hoje, tá já segundo, terceiro dia já que acontece isso daí, da gente, dos telefones travar, enfim. Mas nada vai nos brecar, que nem desse outro, né? A gente faz com celular, com meio celular, tem problema, a gente sempre dá um jeito, né? Então, pessoal, hoje eu gostaria muito de falar a respeito do amor. Lembra que eu disse ontem a respeito de a gente entrar em alguns textos bíblicos, né? E nós temos aí o pastor Vanderlei, que ele fez agora há pouco a live do IQC, na Vila Salete, no Instagram e no Facebook. E ele justamente está contando Atos. Ele está fazendo todas as lives dele de terça-feira a respeito de Atos, né? Atos. E engraçado que eu fui pesquisar, fui encontrar, e eu percebi o seguinte, que no Atos, por exemplo, Lucas aparece muito pouco. E foi assim, o último a separar de Paulo, né? Que era Saulo, que perseguia Cristo, né? E de repente se tornou assim um dos maiores evangelistas, né? Apóstolo de Cristo. E o Lucas já não, o Lucas chegou depois e de repente muito pouco se sabe sobre ele, inclusive, né? Mas assim, a história é maravilhosa, é uma coisa assim muito, que foi o último a deixar, inclusive, Paulo, né? Todo mundo foi embora, Paulo ficou sozinho, e ele não largou Paulo até o final, até a sua morte. Enfim, mas aí eu gostaria também de fazer uma colocação. Quando a gente fala de amor de Cristo, né? Quando a gente fala em amor, quando a gente fala em... É difícil você conseguir transmitir, ou você conseguir passar para as pessoas o teu amor, o amor que você tem realmente por ele, o amor que você sente por ele e o que você vai buscar. Quando eu disse ontem, né? Quando você vai para a igreja, o que você vai buscar, na verdade, né? E eu entendo assim, se a gente não se entregar de corpo e alma, limpar mente e coração, você não consegue se entregar a Ele. Porque Ele sabe do teu coração, Ele sabe dos teus desejos, das tuas coisas. E de repente, por mais que você tente, por mais que você queira, por mais que você faça, você não consegue esconder dele. Ele é Ele. Ele sabe do teu coração, Ele sabe da tua mente, Ele sabe da tua vida, das tuas coisas, das tuas necessidades. Então, quando eu digo para Ele, eu digo, Deus, independente de qualquer coisa, Cristo, independente de qualquer coisa, eu vou continuar te amando, te adorando, te venerando. E assim, eu busco, estamos com problema, eu estou com problema de saúde assim há alguns dias, e algum tempo, já nem alguns dias, algum tempo, mas
não desisto, porque também é a parte física, que não tem nada a ver uma coisa com outra, que é como eu disse ontem, a gente nasce, cresce, morre, e é a evolução, não tem como, são os processos, né, que a gente passa de vida, mas eu acredito muito nessa condição de se entregar de corpo e alma. E para ser cristão não precisa ser tristão. Para ser cristão não precisa ser tristão. Né? Você pode ser cristão e ser alegre, ser contente, independente do que aconteça. Você acha, né? Isso que ele falou é verdade, né, em relação a não ser tristão, porque às vezes parece que, não, minha vida não tá boa, ficar assim, ficar toda hora como é que eu posso reclamando, dizer? Reclamando, falando, não tá, tô passando por dificuldade. Parece que as pessoas muitas vezes gostam, né, de expressar isso. Não sei se é pelo fato de uma carência, né? Mas porque problema todo mundo tem. Então eu comparava muito, quando eu era adolescente, tinha eu e uma amiga que era assim, vamos pensar assim, isso está acontecendo comigo, não, isso não acontece comigo, mas comigo acontece tal coisa. Eu falava, poxa, comigo não acontece isso que acontece com ela. Então sempre uma ficava comparando o que estava acontecendo de bom com a outra e reclamava que com a gente não acontecia. Então, às vezes acontece isso no seu relacionamento, aquela história lá da grama do vizinho parece mais verde, às vezes tem mania de falar assim, o marido da fulana faz isso, você não faz. Só que a outra também deve estar pensando, não, o marido da fulana faz isso e você não faz. Então é a mesma coisa. O meu filho faz isso, ou o filho dela faz aquilo. E o seu filho pode estar fazendo coisas muito melhores, né? Então sempre alguém, quando olhar para você, vai comparar. E a gente usa muito disso da internet. Às vezes a gente vê as pessoas falando, sorrindo e fica comparando. Nossa, aquela pessoa é feliz, aquela pessoa tem condições de viajar, olha as fotos que ela posta, olha o que ela está comendo, né? Então a gente vê lá os status, tudo, e a gente fica muitas vezes nos comparando a essa felicidade que as pessoas postam. E não é que as pessoas postam uma felicidade que não existe. Elas postam aquele momento em que elas estão felizes. E elas têm que compartilhar. Agora, se elas não querem compartilhar o momento triste, não precisa compartilhar os momentos tristes. Né? Mas também não significa que não tenha problema na vida delas. Só significa que as pessoas gostam de compartilhar momentos felizes. Então, eu lembro que eu sempre falava com uma pessoa, ela vivia assim pra mim, eu passo dificuldade, ninguém sabe. Eu falei, claro que ninguém sabe, porque quando você posta um prato de comida gostoso que você fez, um passeio que você fez, então as pessoas acham que você está bem, porque ninguém tá vendo o outro lado. E as pessoas não têm obrigação de saber que você está ruim se você não falar. Né? E às vezes as pessoas cobram isso dos outros, que ninguém olha pra mim, ninguém vê o que eu passo, né? Só vai ver se você postar. E às vezes você posta algo que tá ruim e aí acha ruim porque também ninguém se preocupou com você. Então, às vezes, a gente precisa parar de depender dessa carência, né? De ficar querendo que as pessoas façam por nós. É claro que na hora da carência, da necessidade, a gente sente essa falta. Mas ficar achando que ninguém me vê, ninguém olha pra mim só porque as pessoas não sabem do seu problema, cada um vive o seu próprio problema. E quando você compartilha com a pessoa certa, que você senta com alguém vai te dar essa atenção. Então pode ser que a cobrança que você faça não é de ninguém, é de alguém específico que não está te dando essa atenção. E aí você joga para o mundo como se ninguém estivesse te olhando, né? E normalmente eu digo assim, o que a gente coloca sempre, necessariamente, é o espelho do que a gente tá, do que a gente pensa, do que a gente é. A gente coloca para fora o espelho do que a gente é. Mas assim, quando você diz para uma pessoa, por exemplo, olha, eu acho que não está legal por aqui o caminho, a pessoa diz, legal. Mas quando você diz, o meu caminho não está legal, é outro peso. Sabe por quê? Porque você está se colocando realmente na condição de se autoanalisar. E essa autoanálise, eu acho que ela é muito importante para as pessoas. Quando a gente busca o entendimento do que a palavra empatia, eu acho que
Quando a pessoa entende essa palavra, ao pé da letra, ela entendeu tudo. Só que nós não conseguimos. Não sou eu, quando eu digo nós. Eu, ela, acho que 90%, 99% das pessoas, ou mais, não consegue chegar a esse entendimento por conta mesmo da própria situação que a gente vive. Que hoje o mundo é muito rápido, as coisas são muito rápidas, são muito, sabe, tudo para ontem. Você vai fazer qualquer coisa, tudo para ontem. Não tem, trabalho, isso, aquilo, outro. Então, é difícil de você parar para falar, poxa, é muito difícil. Mas, sempre tem aquilo mais. Tem condições de ser feito. Quando a gente bota o pé no freio, sabe? Quando a gente bota o pé no freio e começa a se perguntar, poxa, como ela falou outro dia na live, começa a se perguntar, como é que é? Será que eu sei que eu não sei? Como eu posso fazer? O que fazer quando não saber? Quando não se sabe o que fazer. Bem isso aí, entendeu? Quer dizer, quando você chega a buscar esse tipo de entendimento, aí já começa a dar eu acho, uma abertura, sabe? Para que você possa, sabe? Em silêncio, você buscar dentro de si o que realmente é importante, sabe? O que é importante na vida, sabe? E isso daí, como a gente fala, a gente não é casal Doriana, sabe? A gente não é casal Doriana. A gente tem os problemas que todo mundo tem, mas a gente procura sempre ir solucionando. Você puxa o cobertor daqui, puxa de lá, estica de cá, estica de lá e tal, e vai chegando a um ponto de compreensão, de entendimento, sabe? É fácil? Não é não. Não é fácil não, mas a gente busca, a gente tenta, a gente vai para cima, a gente, sabe, força daqui, vai de lá e tal, e eu acredito que seja realmente, eu acho que o caminho, sabe, e com aquela história, quando você busca o amor de Cristo, quando você busca o amor de Deus, Ele dá um retorno, pode ter certeza, Ele dá a resposta, pode não ser na hora, pode ser daqui a pouco, Ele vai te dar a resposta, de alguma maneira, sabe? Então, e isso a gente tem visto, a gente tem passado, a gente tem sentido, a gente tem, sabe? E sempre vai vir uma resposta, de alguma maneira. E eu acho que é o grande, como é assim, o grande segredo, sabe? É a oração, a força de pensamento e o crer piamente que Deus é vivo, sabe? Que o Espírito Santo está aqui conosco, Ele é vivo, Ele vem e nos abastece, sabe? Ele nos dá força para podermos fazer as coisas. E quando você buscar Deus, não adianta o primeiro degrau que você dá uma tropeção, você já desistir, pode ter certeza que não é por aí o caminho, sabe? Porque olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o teste vem, e vem forte. Vem forte, vocês não têm noção. Mas, é sempre o mas, se você tiver força, se você for forte, firme, e dizer, não, aqui é rocha, aqui tem Espírito Santo, aqui tem Deus, tem Cristo, uma hora ele desiste. Uma hora ele desiste. Você acha? E é engraçado, né, que a gente fala, né, da empatia, do consolo, que às vezes a gente espera das pessoas de fora, né, que elas olhem, vejam o nosso problema e nos ajudam e tudo mais, mas, como o Mário falou, a oração ela é tão importante que os momentos que você tem com Deus, e essa resposta vem através de uma mensagem que você escutou, de uma música que você escutou, um hino, né? E fala, quantas vezes eu tô de manhã, nós temos o costume, né, de ouvir as orações, o Minuto com Deus, depois à noite a gente faz a live, e às vezes a gente assiste a live, aquilo que a gente falou, e a gente vê que está acontecendo com a gente, aquilo que a gente falou no dia anterior. Ou se não, vem uma mensagem do Minuto com Deus que a gente assiste, né, escutando, e também está falando alguma coisa a respeito de algo que a gente precisa melhorar, às vezes até um consolo, de como se fosse Deus falando, tá vendo? Eu tô te ouvindo, sabe aquilo que aconteceu, né? Acalma o seu coração. Semana passada inteira, né? Semana passada inteira foi mais ou menos. E ontem também eu escutei uma outra mensagem que falava assim, parecia que tava falando assim pra mim, tô cuidando de você, se acalme, né? Então são essas coisas que às vezes a gente procura na outra pessoa, e na outra pessoa que eu digo assim, em alguém, né? Num colega, em um familiar, seja o que for que você espere, né? A gente está falando assim, né? Porque
Porque tudo que é aquilo que você posta é porque você quer que alguém veja, né? Você não posta nada pra você, eu tô postando só porque é pra mim. Se fosse só pra você, ficava lá nas suas fotos, no seu arquivo e pronto. Mas não, quando você posta alguma coisa, seja um cutucão pra alguém, seja uma mensagem, você tá querendo que alguém veja. E às vezes o retorno que você quer não vem dessa forma. Mas saiba que Deus, Ele conhece seu coração. Então você não precisa cutucar ninguém, você não precisa mostrar pra ninguém, né? Deus está vendo, Ele vai te dar o consolo, Ele vai te dar a resposta que você precisa, né? Ele vai te dar a direção que você precisa. Então não precisa ficar jogando aí para o universo, jogando para as pessoas aquilo que você quer, porque às vezes não vai vir a resposta do ser humano, vai vir do alto, de Deus, né? Então é em Deus que você tem que ter essa confiança, né? Então eu sei que às vezes um desabafo faz bem, mas cuidado quando você faz esse desabafo, quando você joga nos seus status essas informações, esperando que esse retorno venha de forma feliz. Às vezes vem através de uma crítica, né? De alguém que tá lá vendo, tá falando assim, nossa, por que essa pessoa posta isso, né? Então, assim, existem os dois lados. Se você viu alguma postagem e tá achando ruim, para de ver a postagem. Se a pessoa postou, o status é dela, ela posta o que ela quiser. Mas se você tá achando ruim e não gosta, para de ver. E agora, se é você que faz isso, querendo que alguém veja e as pessoas estão te criticando ou estão tendo uma outra imagem de você, você tem uma escolha. Ou você posta e aceita as críticas, ou você para de postar. Bloqueia as pessoas que você não quer que veja, mas é você que coloca a sua vida ali, para as pessoas te analisarem, né? E aí o retorno pode ser bom ou ruim. É igual os artistas. Hoje eu estava vendo uma propaganda da Paola Oliveira, que ela foi criticada com 0 de interpretação. Mas é a vida dela que está exposta ali e as pessoas estão analisando ela, mas estão analisando o personagem, não ela como pessoa, né? Então, às vezes, as pessoas te analisam pelo aquilo que você posta também. Então, se vierem a falar alguma coisa a seu respeito, a maior culpa é sua, que posta as coisas, né? Então, você está sujeita a críticas e a elogios. Então, a única pessoa que vai te analisar com verdade, porque conhece seu coração, é Deus mesmo. E aí vou mais longe ainda. Assim, as redes sociais, na verdade, é uma coisa assim ilusória, muito ilusória, porque às vezes, de repente, tudo que você coloca, tudo que você posta, tudo que você, sabe, dá uma conotação, tipo, vou ficar legal, estou legal, sabe? De repente, não é isso. De repente, em vez de como é assim, como é que eu poderia dizer? Quando você se basta, eu falo sempre isso, quando você tem Cristo, você tem Deus, você já encontrou o caminho, quando você se basta para si mesmo, você não depende de terceiros para ser feliz, você entendeu tudo. Você entendeu tudo. A felicidade é nossa, é de cada um, não é com terceiros, não é de terceiros, mas sim nossa. Porque aí o que acontece, quando você se basta, quando você consegue ser feliz, plenamente ser feliz sozinho, você consegue fazer o outro muito mais feliz. Muito mais feliz. Por quê? Porque você tem para dar. Você tem para transmitir. Quando você não tem, aí fica difícil, porque você não consegue, você não se basta. Então você não consegue ter a felicidade que você busca, que você procura. Como você pode dar felicidade se você não é feliz? Não tem sentido, não tem como. Então, é esse amor que eu digo, é o amor de Cristo que te preenche de uma tal maneira, ele te traz uma tranquilidade, sabedoria, ele te traz tranquilidade e mansidão no coração, que eu digo. E quando você consegue essa mansidão, essa tranquilidade, tá tudo certo. Pessoal, É isso aí. hoje ficamos por aqui. Amanhã tem a live do vício, né? Amanhã a partir das 22 horas, né? E assim, gostaríamos de deixar assim um grande abraço a todos aqueles que estão participando, que participam, que assistem, se estão assistindo, acompanhando agora, que vão assistir depois. Que Deus abençoe abundantemente a todos, que Deus realmente dê muita paz, muita tranquilidade, mansidão no coração, sabe? Que vocês consigam realmente entender
o pouco que a gente está tentando fazer, o pouco que a gente está tentando transmitir, para que vocês também venham juntos, sabe? Vocês recebam essa força, esse amor de Cristo, sabe? Esse amor de Deus que é poderoso, sabe? Que o Espírito Santo venha realmente e nos traga, e nos dê, sabe? Possibilidade de cada vez adorarmos mais a Deus, a Cristo. Legal, pessoal? Tchau, gente. Boa Uma noite, boa noite. fiquem com Deus. Um ótimo sonhos abençoados. Amém. E amanhã, acordem felizes e não tristão. Só cristão, não tristão e muito felizes, tá bom? Beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Tchau. Vim aqui para adorar.